Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Aqui nos encontramos e agradecemos a Deus por Ele nos dar este dia, nos dar estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, todos que compartilham esses estudos com outras pessoas, a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Dalva Marconi, também para Sidival e Eliane, Manuel Fernandes, Lidiane, Cleonice, Ivanil Campos, parabenizando o filho Everton Luiz, que está aniversariando. Um alô especial para Genilda Sandri, também Luísa Manuel, Antônio Albuquerque, Dilza Flora, Ednair Braga, Ricardo Rodrigues, Nilda, Renilda Bispo, também Lenita Malvar, Jomara Cristina, Abádia Ferraz, Sara Marinho. Um alô especial para Verli, também para Dulcilene, para Denilde e todos os demais que nos escrevem. Agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua presença mais uma vez. Queremos te agradecer pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos por este dia e por estes momentos que vamos agora estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo abra nossa mente para entendermos e aceitarmos, vivendo na prática em nossa vida, os Teus ensinamentos. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco a Bíblia, cada um tem a sua luta, o seu problema. Dê vitórias, Pai, que permaneçam firmes, confiantes, buscando sempre em Ti a solução dos problemas, que não desanimem e que sejam agradecidos por tudo que fazes por cada um deles. Também, todos esses nomes que nós aqui citamos têm as suas necessidades, seus pedidos. Estenda as mãos, abençoa-os conforme for a Tua santa vontade. Nós te pedimos, Pai, essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estaremos concluindo o estudo desta semana. Já estamos aí na metade do mês de maio. Passa rápido o tempo, não é verdade? E no mês de julho, início de julho, nós vamos ter a Conferência Geral aqui nos Estados Unidos, Conferência da Igreja. Eu gostaria de saber se tem algum irmão, irmã aí do Brasil que vem para a Conferência Geral. Pode me mandar uma mensagem no WhatsApp 1407-953-5739, se você está vindo para a Conferência Geral. E também os brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos e que me ouvem. Se tiver alguém que vai, por favor, entre em contato comigo. Eu preciso falar com vocês e traçar alguns planos para quem está indo à Conferência Geral. Nós, durante essa semana, nós estivemos aqui falando a respeito do fundamento das profecias. E como nós sabemos, o fundamento de tudo que é bom é Deus. Não existe outro fundamento. Ele é o Criador de todas as coisas boas, todas as coisas animadas ou inanimadas, quer dizer, as vivas e as que não são vivas, tudo Deus criou. Agora, essa verdade de que Deus é o Criador, ela é essencial. E logo primeira linha da Bíblia, quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, já começa assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Vejam, não havia matéria, não havia nada. E Deus criou. Ele é poderoso. Ele do nada faz tudo. Tudo que nós vemos aqui hoje no mundo foi Deus que criou. É claro que hoje não está com aquela beleza original, porque o pecado vai destruindo todas as coisas, o homem vai destruindo. E então, mesmo assim, o que nós vemos é bonito, não é verdade? E Deus, ele é o Criador. Deus, ele criou os seres vivos, anjos, querubins, serafins, o ser humano, com liberdade para escolher se queriam segui-lo, servi-lo, obedecê-lo ou não. E Deus respeita a decisão, a escolha que cada um faz. E então, quando o profeta Isaías, que nós estudamos aqui essa semana, teve aquela visão do trono, um alto e sublime trono, ele viu a presença de Deus, os querubins, os serafins, melhor dizendo, que ele viu ali, 6 asas. O profeta Isaías, que estava ali no templo, ele foi chamado para ser um profeta, mas ele
não se sentia digno de ser um profeta. E então um daqueles querubins, dos serafins, tomou uma brasa com uma tenaz, uma brasa viva, uma brasa acesa, e tocou os lábios do profeta Isaías. Aí, quando ele foi tocado, ele se sentiu perdoado, ele se sentiu agora em condições de fazer a obra que Deus estava chamando. E quando Deus então perguntou, a quem enviarei? Ele disse, envia-me a mim. Isso está no capítulo 1 do profeta Isaías, você pode ler. E sempre lembrando que todas essas passagens que nós citamos aqui, é importante você ter anotado, marcar na Bíblia. Isso aí vai fixando em nossa mente o que nós estamos aprendendo. Então o profeta Isaías, a partir do momento em que ele foi tocado pela brasa, aí sim ele se sentiu perdoado, livre das culpas, e ele então pôde aceitar o chamado para ser um profeta. Deus, ele sempre vive no meio dos querubins, dos serafins, ele vive no meio dos anjos, ele sempre é adorado por tudo que ele fez, por ele amar cada criatura. Só que surgiu lá no céu uma rebelião. Isso antes de Deus criar o mundo. Lúcifer, que era um querubim cobridor, estava sempre na presença de Deus. Ele, vendo aquela adoração toda que Deus tinha dos anjos, dos querubins, dos serafins, ele sentiu um desejo no coração de estabelecer um trono e estar acima do trono de Deus. Ele queria ser mais do que Deus. E ele que é a criatura, ele que foi criado. E conforme nós vimos aqui essa semana, ele era perfeito quando Deus criou. Não havia maldade, não havia nada de errado com a criatura. Mas, como Deus ele nos dá o livre arbítrio, ele então sentiu no coração aquele desejo, o orgulho, a ambição, a cobiça de querer ter um trono e estar acima do trono de Deus. Deus, ele deu oportunidade a Lúcifer, Deus ele deu oportunidade aos demais anjos que estavam do lado de Lúcifer, e agora houve uma peleja no céu. E quando Miguel, que é Jesus Cristo, quando entra na batalha, entrou na batalha juntamente com os anjos que estavam fiéis a Deus, leais a Deus, que não se juntaram a Lúcifer, Miguel e os seus anjos derrotou o dragão, Satanás, a antiga serpente, e o expulsou do céu juntamente com todos os seus anjos, 1/3 dos anjos. Nós vemos que Satanás então foi lançado no abismo, veio parar aqui neste planeta, esse planeta que ainda era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e quando Deus então deu forma a este planeta, Terra, e criou todas as coisas e criou o ser humano, Satanás então ele leva o ser humano a se unir a ele nessa guerra contra Deus. Mas, como nós sabemos, Satanás mais uma vez foi derrotado, e agora na cruz do Calvário. Primeiro ele foi derrotado lá nos céus, na batalha que teve com Miguel. Agora, Jesus, vivendo como ser humano, sendo tentado em todas as coisas, mas não cedendo às tentações, não caiu, não pecou, nem por pensamento. Jesus então, ele é condenado, julgado, condenado e crucificado. Mas Jesus ele veio para isso. Jesus ele veio para dar a vida pelo ser humano. Porque se não fosse para isso que Jesus tinha vindo, ele simplesmente pediria uma legião, milhões de anjos viriam para destruir Satanás de uma vez por todas. Mas Jesus veio para ser humilde, para viver uma vida de submissão a Deus, fazendo a vontade de Deus, e então morrer por nós para pagar o preço dos nossos pecados. Agora, por meio de Jesus, nós, pecadores, nos voltamos publicamente contra as alegações de Lúcifer. Lúcifer, ele não estava certo e não está. E sabemos que o resultado é uma revelação maior do amor de Deus do que existia antes da rebelião. Ainda que Deus não tenha criado o mal, como eu disse essa semana para vocês,
Quando tudo estiver feito, o amor do Criador, de Deus, será revelado de um modo que não ocorreria se o pecado não tivesse existido. Aí todo o universo, todos os seres santos que não pecaram, todos os salvos vão ver que realmente Deus, ele é amor. Agora, quando Jesus vier nessa sua segunda vinda para buscar a sua igreja, quando os salvos, os redimidos, renovados conforme a própria imagem de Deus, cada um trazendo no coração a impressão perfeita da divindade e com o rosto refletindo a semelhança de seu rei, então Deus, ele vai contemplar o resultado do sofrimento de Jesus e ele ficará satisfeito. E então, com voz que atinge as multidões congregadas dos justos e também dos ímpios, Jesus ele vai declarar: eis a aquisição do meu sangue. Por esses eu sofri e por esses morri, para que pudessem morar em minha presença por toda a eternidade. Agora eu pergunto a cada um que nos acompanha, imagine nós, pecadores, hoje, do jeito que nós estamos, estarmos diante da presença de Deus com todos os nossos pecados. Imagine como é que nós vamos nos sentir? Indignos, como estava o profeta Isaías, que nós citamos no começo. Ele não se sentia digno de estar na presença de Deus. E sabemos que se nós hoje, pecadores, estivéssemos na presença desse Deus Criador, claro que nós preferiríamos cair mortos do que ficar na presença dele. Mas pelo sangue de Jesus nós fomos comprados, nós fomos redimidos, nós fomos libertos, nós fomos salvos e nós estamos aguardando o retorno de Jesus, quando todos nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Aí sim, com o corpo incorruptível, nós poderemos contemplar o nosso Senhor Jesus, contemplar a face do nosso Deus, porque aí nós não estaremos mais com esse corpo pecaminoso que nós estamos hoje, mas estaremos com um novo corpo, um corpo incorruptível, para podermos estar na presença de Deus. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco essa semana, estudando a Bíblia. Nós vamos retornar no domingo para dar sequência a esta série Alusões, Imagens e Símbolos. E queremos desejar a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação hoje, a sexta-feira, e também um feliz sábado amanhã. Lembrando sempre que Jesus, ele nos diz: examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.